Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. O tema da minha mensagem de hoje é graça para deixar que os outros sejam o que são. Graça para deixar que os outros sejam o que são. Graça para deixar que os outros sejam o que são. Que lindo é ver quando pessoas que são facilitadoras ou facilitadores possuem a habilidade de deixar com que as pessoas sejam quem elas são e simplesmente analisar a qualidade delas e se concentrar nessas qualidades e permitir com que essas pessoas venham a fazer parte de algo pelas qualidades que elas têm, não simplesmente nós nos colocando desse lado de cá, criticando aquilo que talvez não seja tanto a qualidade daquela pessoa. Que importante é nós entendermos que nem todo mundo é igual a gente, e está tudo bem com isso. Quantas pessoas querem que todos sejam igual aquela pessoa é, atuem de igual forma, igual aquela pessoa atua, e esse negócio fica um pouco chato na medida que você vai avançando na vida. Porque as pessoas vão perdendo a liberdade de serem quem Deus chamou a elas a serem. E na igreja hoje em dia está faltando um pouco de identidade. Porque está todo mundo querendo agora ser igual pastor. Meus amados, escute um conselho que vem desde esse homem que está aqui pregando para vocês. Não queiram ser igual a mim. Permita que eu seja eu, e você seja você. Ninguém pode ser igual a mim, e ninguém pode ser igual a você. Na tentativa de você querer ser quem você não é, você vai acabar sendo o que você não é. Parece um negócio meio igual que eu acabei de falar, mas agora eu vou falar de uma outra dimensão. Na tentativa de você querer ser quem você já é, ser quem você já é, porque você agora quer se espelhar em uma outra pessoa para poder ser alguém, mas você já é alguém, você vai acabar se tornando quem você não é. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, Deus te chamou a ser você. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Fala mais uma vez com convicção. Fala assim, ó, Deus te chamou a ser você. Amém. E quando eu estou ministrando a respeito da graça para deixar que os outros sejam quem são, eu não estou falando em ordem comportamental, na qual nós temos que concordar com alguns comportamentos que é maus comportamentos, e agora a gente simplesmente permite que a pessoa seja quem ela é dentro daquele comportamento. Não é isso que eu estou tentando passar nessa noite. Tem gente que tem que mudar alguns comportamentos. Vocês concordam comigo? Nós devemos mudar alguns comportamentos. Vocês concordam comigo? Existem muitas coisas sobre mim que você não gosta. Existem muitas coisas sobre você que eu também não gosto. Tem muitas coisas sobre a sua esposa que você não gosta. Mas você sabe de uma coisa? Tem muita coisa sobre o seu esposo que também você não gosta. E dentro das diferenças, nós crescemos. Você já imaginou se todo mundo só visse o mundo na sua perspectiva? Você já imaginou se todo mundo fosse o cara, igual o cara que inventou o carro? Ninguém teria inventado o avião. Há poder na variedade. Existe um prazer na variedade. Mas muitas das vezes a igreja organizacional, eu estou falando do negócio organizacional, eu estou falando de sistemas, sempre tem a tendência de fazer todo mundo igual, porque tem que ser desse jeitinho, todo mundo tem que falar dessa forma. Existem até algumas denominações, quando tu chega lá, os pregadores falam tudo igual. Tem que falar igual.
A igreja tem criado um sistema operacional na qual todo mundo aqui é igual um biscoito dentro de um pacote. Aceitou Jesus, todo mundo tem que ser traquina, todo mundo tem que ser negresco, todo mundo tem que ser bono, todo mundo tem que ser passatempo, tem que ser igualzinho, os biscoitos tem que ser tudo igualzinho dentro do pacote que se chama igreja. Todo mundo tem que parecer igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que ter as mesmas convicções. Até mesmo dentro da igreja, gente, vocês concordam comigo que existem algumas pessoas que têm diferentes convicções dentro de alguma área? Existem pessoas que são mais fortes em uma área, outras áreas não são tão fortes, é por isso que é um corpo. Você imaginou se o corpo fosse tudo mão, o olho fosse mão, e o nariz fosse mão, e outras partes do corpo que não são tão favoráveis fosse mão, e nós julgássemos a importância de alguns membros do corpo através da aparência? Fala comigo, Jesus. Há poder em ser diferente. Deus ama a diferença. Deus ama a variedade. Deus ama esse negócio. A igreja não é uma indústria religiosa planejada para reproduzir em massa em uma linha de montagem. Você entra no reino de Deus, é como você entrando numa fábrica na qual tem a linha de montagem, onde todo mundo é banco. Banco. Todo mundo é banco, só tem banco na parada. Só de banco não se produz um carro. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui essa noite. A igreja não é isso. Você entra aqui agora, a parada só tem que ser do jeito que eu quero. A igreja não é uma indústria religiosa na qual nós determinamos o que a pessoa vai ser. A Bíblia não foi escrita para nos transformar em biscoitos cristãos, todos iguaizinhos dentro de um pacote. Ela não foi escrita para isso. Ela foi escrita para poder fazer com que você se conheça, dentro daquilo que Deus te fez, dentro da qualidade ou das qualidades que Deus colocou na tua vida. É importante que nós venhamos a ver qualidade fora das nossas próprias qualidades. Ver qualidade na vida dos outros é uma habilidade que sábio tem. Reconhecer o potencial na vida de outros é uma habilidade que só os fortes têm. Os fortes têm. E não tentar generalizar tudo, simplesmente porque agora o camarada é crente. Agora o camarada é crente, tem que fazer tudo do jeito que a gente tem que falar para ele fazer. O negócio agora é assim. Eu acho que isso acaba perturbando um pouco a ideia de Deus. Porque Deus não está ligado dentro dessa questão que todo mundo é igual. Todo mundo é padronizado. Esse negócio de padrão veio do homem. Porque ele pensa que a organização tem que ter um padrão. E Deus é tão maravilhoso e tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele consegue manter ordem dentro de uma diversificação. Ele consegue meter ordem em algo que para você parece desordem. Sim ou não? O legalismo exige que todos sejam semelhantes. Legalismo, pastor Adalto, tem que todo mundo ser igual. Não existe esse negócio do pastor pregar um pouco diferente, não. Aquele negócio que se prega é dessa forma. Lá na igreja, para poder bater palma, alguém tem que levantar um bate-palma agora. Lá na minha igreja, lá, se mandar levantar sem antes avisar, com antecedência, o momento tem que levantar, não funciona, porque eu não gosto de ser pego de surpresa. O negócio tem que ser igual. O legalismo traz uma questão e como é que eu falo? Uma obsessão pelo controle. Tem que ter controle. Aí eles pegam e substituem essa palavra controle por ordem. Mas na verdade não é ordem, é controle. Então, o legalismo quer que todo mundo seja semelhante, unificados em convicções. O que eu creio, todo mundo tem que crer. Você já imaginou se fosse dessa forma, gente? Quantas igrejas nós temos hoje no mundo? Quantas denominações nós temos hoje no mundo? E não significa que a presbiteriana está completamente de acordo com tudo que eu prego.
E não significa que tudo aquilo que eu prego, a presbiteriana está de acordo, ou a batista, ou a assembleia, ou seja, qual denominação na qual você veio, ou da qual você faz parte, ou da qual você já participou. Mas sabe de uma coisa? Tem um poder nas diferenças, porque todas as denominações têm um lugar no reino de Deus. Porque não é todo mundo que vai fazer parte da sua igreja. Deus não te chamou para poder pastorear o mundo inteiro. A sua visão não é a visão núcleo, a visão núcleo é a visão de Jesus. E Ele dá diferentes visões para pessoas alcançarem diferentes pessoas, diferentes regiões. Existem algumas coisas que nós temos que estar de acordo. Quais são as coisas que nós precisamos estar de acordo? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o homem foi formado espírito, alma e corpo. E que a única forma de nós irmos para o céu, ou estar com Jesus, colocando dessa forma, é aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então essas coisas nós temos que estar de acordo. Agora, se você decide tirar a oferta depois do culto, ou antes do culto, se você pensa, através do ensinamento que você recebeu, ok? Que primeiro a igreja vai ser tribulada, aí depois ela vai subir. Então que fique você tribulado, eu vou subir antes da tribulação. Nós não vamos discutir com isso. Sim ou não? Eu creio que nós não vamos ser tribulados. Eu creio que nós vamos presenciar princípios de dores. Quantos aqui já têm presenciado alguma aí? Levanta a mão. Come on. Está entendendo? Mas eu não creio que nós vamos ser tribulados, aí depois eu não creio, mas se você quer ser, nós não vamos discutir. Tem gente que vai crer também, quer ser tribulado junto contigo, tu arruma parceiro e beleza, tu abre a igreja lá e vai pregar para essas pessoas, desde que você entenda que Jesus é o Salvador. Então, dentro dessa briga teológica, nós estamos ferindo os nossos irmãos. Agora a gente pensa que é só a gente que conhece a verdade, só a gente tem revelação, só a gente tem a mensagem de impacto, e a gente acaba desvalorizando as variedades que trazem crescimento para um corpo que Jesus estabeleceu. Só tem eu agora que posso pregar a palavra dessa forma. Isso é arrogância, isso é tolice, isso é ignorância. Permita com que as pessoas sejam elas. A graça encontra prazer nas diferenças, incentiva a individualidade, sem ferir os princípios do corpo, e sorri diante da variedade. E quando eu estou falando que a graça encontra prazer nas diferenças, e ela incentiva a individualidade, eu não estou falando que você vai fugir dos princípios do corpo, não é isso. Mas você tem que entender e aceitar, quer você queira ou não, você precisa aceitar que existem funções que a mão faz que o pé não faz. É dentro desse sentido que eu estou explicando para vocês que a graça tem prazer na individualidade. Tem coisa, gente, que Deus deu para você fazer. Uma porção específica, uma porção única que Deus colocou de unção na tua vida. Está certo que se você não quiser fazer, Deus vai levantar outra pessoa, mas ninguém vai poder nunca ser quem você é. Uma pessoa pode ter sua posição, uma pessoa pode pegar teu terno ou teu fato, uma pessoa pode dirigir o carro que tu dirige, uma pessoa pode pegar o escritório que você tem, mas ela nunca vai poder ser você. Então para de ficar preocupado com quem está atrás aí querendo pegar a tua posição. Não, seja você e tenha sucesso. Eu não sei se você está me escutando nessa noite, mas essa mensagem que eu trouxe é simplesmente para te encorajar a ser você. Se existem algumas áreas na tua vida que requer mudanças, vamos mudar. Sim ou não, gente? Vamos mudar. Você casou comigo e eu sou assim? Você já comprou? Não. Eu não gosto do jeito que você é assim. Vamos fazer uma lista aqui. O que você não gosta que eu sou aqui? O que você não gosta? Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Minha esposa tem uma lista cheia. Eu tenho a tendência, às vezes, de levar a gente para minha casa sem avisar ela. Quantos aqui tem essa... Maridos, vamos ser honestos que você está na casa do Senhor. Não minta. Mas quantos? Quem não tem, não tem. Porque eu vou ficar muito envergonhado se for só eu.
Mas quantos aqui tem a tendência, às vezes, de levar alguém para casa sem falar com a esposa, de repente aparece lá para almoçar, ah, o João está comigo para almoçar. Quantos aqui? Eu levanto a mão. Tem mais alguém aqui? 1, 2, quem mais? Ah, não, peraí, ô Marada, levanta a mão com força. Tem uns irmãozinhos fazendo assim, ó, eu mal estou conseguindo ver, né, Lando? Vamos lá, levanta a mão com força. Quem tem essa tendência? Levanta a mão aí. Quem levanta a mão aí? 1, 2, 3. Muito obrigado pela vossa companhia. Mas existem, por exemplo, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho essa tendência. E a minha esposa tem me ensinado. Não é assim. Não é que eu não queira receber, mas eu tenho que me preparar, porque o temperamento dela é assim. Ela precisa saber com antecedência. Talvez 1 ano com antecedência. Avisa com 1 ano de antecedência. 2015 está vindo o casal. Apenas uma brincadeira. Mas por que eu estou citando isso tudo? Para vocês verem que pessoas diferentes produzem resultados positivos. Produzem resultados positivos. A igreja está tentando tirar essa individualidade nossa. Tem muita gente que não tem alegria na igreja por causa disso. Perderam a identidade delas. Elas não sorriem mais. Tem gente que é crente, mas é comediante. Eles amam fazer uma comédia. Mas depois que virou crente, mete a Bíblia debaixo do braço e ninguém chega perto do sujeito. Como agora é santo. Como agora é justo. Não pode nem brincar do papagaio que gagueja, porque ele, não, que isso é pecado, irmão. Conversa alheia. É ou não é? É ou não é? A pessoa perdeu a alegria de ser filho. Você já parou para imaginar que Deus lá no trono conta umas piadas com Jesus? Já parou para imaginar que muitas das vezes ele se diverte olhando a sua prosperidade? Já parou para imaginar que ele te fez imagem e semelhança dele, que ele também tem um senso de humor? A gente é tão religioso que a gente só pensa mediante a caixa que o legalismo nos ensinou. O negócio tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito aqui, não é santo. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Eu dou glória a Deus que eu não viajo com alguém que parece comigo. Eu dou glória a Deus por isso. Você não dá glória a Deus ter casado com o Carlos, Uti? Eu dou glória a Deus ter casado com a Gilai. Às vezes a gente... Dá. Como não, né, filha? Normal, sim ou não? Glória a Deus. Mas à noite está tudo bem. Não deixa que a ira, não deixa que o sol se ponha sobre a sua. Está tudo bem. Porque no final do dia, gente, família é família. Tem muita gente brigando com amigos, brigando com família por causa de amigos. Mas depois não é mais seu amigo. A família sempre vai ser sua família. Valoriza a sua família. Família é projeto de Deus. Não fala que amigos é projeto de Deus. É importante você ter amigos, mas família é projeto de Deus. É importante a gente sorrir diante da variedade. Amor? Não é? Você não ama ser casado comigo? É melhor você responder que eu amo mesmo. Principalmente agora que eu estou com o microfone em posição de autoridade. Glória a Jesus. Vamos lá, gente. A essência do cristianismo autêntico. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 17. Se você não quer abrir a Bíblia, aí você pode acompanhar no telão que eu coloquei lá, ok? E eu quero deixar vocês saberem que eu considero, pastor Leonardo Fusaro, considera essa porção das Escrituras a essência do cristianismo autêntico. Isso aqui para mim é a essência, pastor Adalto, do cristianismo autêntico, ok? E diz assim a palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 9 em diante. O amor deve ser, não importa se a pessoa é diferente ou não, ela deve ser sincero. O seu amor não está baseado no comportamento do próximo. Você segue amando, sim ou não, gente? Então o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Que desafio, hein? 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor.
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Hoje em dia a gente não quer compartilhar com ninguém da igreja, porque ninguém dá conta de segurar segredo. Você conta um negócio por irmão, semana que vem está todo mundo sabendo. Hoje em dia não tem gente nem querendo compartilhar com o pastor, porque uma grande debilidade daquele pastor é manter o confidencial. Aí você vai abrir seu coração para um ímpio. Complicado, sim ou não, gente? Até a criança concorda. Complicado. Mas está falando aí, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Hoje em dia um irmão procura o outro que está passando necessidade, o irmão faz ele virar as costas e disfarçar. Não está falando comigo, sim ou não? Não, porque eu estou muito preocupado comigo mesmo. Eu estou muito preocupado com os meus afazeres. Vocês se lembram lá do negócio da parábola do bom samaritano? E quando Jesus começa a compartilhar a parábola do bom samaritano, ele fala sobre dois tipos de religiosos que passaram. Dois tipos de religiosos legalistas que passaram. Olharam para aquela necessidade, mas não pararam para ajudar. Um deles era um levita. Um levita. Estava atrasado para poder cantar uma música. Não podia parar. Estava atrasado para ministrar o louvor. Não podia parar. Outro pastor era um sacerdote. Tinha um culto para fazer. Não podia parar. Então aí Jesus surpreende todo mundo. Que quem é que ia imaginar que um judeu como Jesus iria falar que o próximo daquela pessoa era um samaritano? Então um samaritano, na qual na época era desvalorizado, tido como uma pessoa completamente fora, sujo, Jesus fala que era aquele que foi o próximo daquele homem. Porque Deus ama a variedade. Deus ama gente diferente. Mas nós estamos pegando as pessoas diferentes e isolando da nossa vida. E fazendo uma raça só para nós. E essa raça se chama raça dos legalistas. E nessa briga também, às vezes, de lutar contra o legalismo, a gente cai no outro. E vira uma guerra constante, como um jogo de futebol, todo mundo chutando aquela bola teológica para ver quem faz o gol. E se esquece do propósito do corpo. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha mensagem aqui nessa noite de hoje. Graça para deixar que os outros sejam quem eles são. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se eu estou sendo transparente o suficiente. Eu não quero só te encorajar para que você possa ser quem você é, mas eu quero que você libere as pessoas a serem quem elas são. Pratiquem a hospitalidade. Tem gente que não gosta de receber ninguém em casa. Tem gente que não gosta. Você sabe que a hospitalidade não significa só receber em casa, mas ser próximo das pessoas. Tem gente que não quer ter nada a ver com ninguém. Sabe por quê? De tanto trauma que já sofreu na vida, principalmente na igreja. Você já teve irmão que foi na sua casa e começou a observar tudo que você tem? Gente, será que só aconteceu comigo isso? Levanta a mão, já aconteceu contigo. Vai na tua casa, repara tudo que tu tem. E repara, a sua casa está limpa ou suja também. Nossa, você viu a irmã? Porca, hein, irmã? Porca, hein? Você viu a taça que ela serviu, aquele vinho? Não, vinho não, Guaraná. Você viu a taça que serviu aquele Guaraná? Você viu? Nossa, estava com marca de lavadora de louça. Será que ela não conhece o produto que tira essa marca? E já viu gente que você convida na sua casa? Nossa, me apresenta a sua casa. Deixa que eu te mostre quando eu quiser te mostrar. Assim, ó. Assim, não. Gente, participa comigo. Então chega um ponto onde ninguém quer receber mais ninguém. E que se esgota esse negócio de hospitalidade. Sabe por quê? Porque eu te chamei para a intimidade do meu lar. Japonês. Todo mundo tinha que ser igual japonês.
Está vendo? Legalismo. Mas japonês, acabou que é bruto. Japonês só convida você para a casa dele quando ele quer demonstrar para você que realmente agora você é parte da família dele. Se você vai na casa de um japonês, é porque realmente, campeão, tu tem um coração dele. Realmente tu tem um coração dele. Então o que acontece, gente? Essa variedade, ela traz uma aprendizagem. Você aprende na variedade. E é importante que nós venhamos a aprender uns com os outros, até dentro de assuntos bíblicos, assuntos familiares, com a sua esposa, com o seu esposo. Você aprende com seus filhos também. Você aprende em diferentes escolas. A vida de um ser humano é uma vida de aprendizagem. Ignorante é aquele que pensa que sabe tudo. O pouco que ele sabe não significa nada para ele. Nós todos estamos em construção. Estamos crescendo e aprendendo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe de tudo. Tem coisa que eu posso aprender contigo, tem coisa que tu aprende comigo. Tem coisa que a Assembleia de Deus é mais forte do que a gente. Você quer saber o que a Assembleia de Deus é mais forte do que a gente, em questão de revelação? Antigo Testamento. Você quer um professor bom para a sua escola teológica? Não chama um camarada que só prega graça, chama um camarada que prega Antigo Testamento, Assembleia de Deus. Vai na Assembleia de Deus e busca o camarada lá, que ele vai ensinar muito bem o Antigo Testamento. Está entendendo o que eu estou falando, gente? A gente tem que saber valorizar as diferenças, valorizar as diferentes qualidades, e não sair julgando todo mundo como se todo mundo tinha que entrar no nosso pacote de biscoito. Isso é igualzinho. Não é assim. A mão ajuda o braço ajuda a perna. Existem algumas partes da sua costa que você não pode coçar. A não ser que você vá para a parede. Vai lá, mano. Mas a mão ajuda a coçar, lavar as costas. É duro quando você corta um membro do teu corpo. Só sabe disso que eu estou falando quem tem um membro quê? Cortado. Começa a valorizar. A gente tem que começar a valorizar um ao outro. Dar graça para as pessoas, gente. Serem quem elas são. Encontrar qualidade nas pessoas que a gente tem julgado. Encontrar qualidade naquele familiar seu. Recursos não reconhecidos, que você não está reconhecendo, estão bem debaixo do teu nariz. Começa a ver qualidade. Onde é que você encontra pedras preciosas? Na terra. Mas primeiro você tem que tirar a terra de cima. Tira a terra de cima e começa a ver. Amém, gente? Vamos continuar com o negócio aqui. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Eu não me importo que as pessoas... Não, eu entendo, quando você não deve se importar com o que as pessoas pensam sobre você, se Deus já te deu uma palavra acerca daquilo. Não desenvolva idolatria. Idolatria é quando você escuta uma pessoa dentro daquilo que ela crê sobre você e você crê nela. Ao invés de crer em Deus. Você está colocando uma pessoa acima de Deus. Mas é importante que você também caminhe, às vezes, com uma sensibilidade do que as pessoas percebem sobre você. Porque te ajuda a mudar. Poxa vida, aquele fulano não gosta de mim, aquele outro também não gosta, aquele outro também não gosta. Alguma coisa está errada com eles, ou será que alguma coisa está errada comigo? Porque a Bíblia está falando, volta um pouquinho, por favor, querida. A Bíblia está falando ali, olha lá, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de... É difícil agradar todo mundo, sim ou não? É impossível agradar todo mundo. Mas você tem que ter aquela busca. Será que eu estou chateando aquela pessoa? Será que eu ofendi aquela pessoa? Será que essa frase minha foi algo que ela pode ter percebido de uma forma diferente, porque ela tem uma diferente cultura? Ou ela foi criada de uma forma diferente? Ou devido ao passado dela? Para mim, por exemplo, não significa nada, mas para aquela pessoa talvez significa, devido ao passado dela. A gente tem que ter sensibilidade com as pessoas, gente. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? Vocês estão comigo? Ok. Duas fortes tendências
tendências que anulam a graça. Duas fortes tendências que anulam a graça. E que anular a graça que eu estou falando não é anular a graça de Deus. É anular a graça um para com o outro. Um para com o outro. Anula a sua graça para comigo. Anula a minha graça para com você. Anula a sua graça para com o familiar. Anula a sua graça para com o teu esposo. Anula a tua graça para com o seu patrão, no seu trabalho, nas 5 áreas da sua vida. Teu social, mental, espiritual, financeiro, mental, todas as áreas da sua vida. Anula a graça se você der lugar a essas tendências. A primeira tendência é comparar. A segunda tendência é controlar. Essas são as duas fortes tendências que anulam a graça de uma pessoa para com outra. Está entendendo? Então essas são essas duas tendências. A tendência é comparar. Comparar. A tendência é comparar. Presta atenção aqui, gente. Deixa a criança lá, presta atenção aqui. A tendência é comparar. Comparar. Por que ela tem a tendência de anular a graça, a sua graça para com alguém? Porque você nunca dá conta de fazer uma comparação sem trazer uma crítica. Vocês concordam comigo? Sempre quando você vai comparar, você precisa criticar. Seja de uma forma positiva, que é chamada crítica destrutiva. Existe a crítica construtiva. Mas de uma forma ou de outra, você está fazendo uma crítica, porque não são iguais. Você sempre traz uma comparação naquilo que não é igual. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Tem uma BMW e tem uma Mercedes. Ah, pastor, isso aí qualquer um. Não. Tem gente que prefere a Mercedes. Porque ele está buscando um pouco mais de luxo. Um pouco mais de conforto. Mas tem gente que quer a BMW. Porque a BMW te oferece mais performance. É mais rápido, um carro mais agressivo. Então eles preferem mais o lado esportivo da BMW. Aí eles pegam e fazem uma crítica. Não, a Mercedes não tem isso. Então eu prefiro aquilo. No nosso cotidiano de vida como seres humanos, nós temos a tendência de comparar um irmão com outro irmão, um pastor com outro pastor, uma igreja com outra igreja. Sim ou não? Uma mãe com outra mãe. Ah, eu queria tanto que minha mãe fosse igual essa. Não, tu não queria não. Ah, eu queria tanto que meu pai fosse igual esse. Não, tu não queria. Comparar trabalhos é onde o elemento de gratidão é exterminado. Quando você começa a comparar trabalho, porque aí você começa a criticar o teu, porque você queria ter o do outro. Aí você perde aquele elemento de gratidão que te faz valorizar a porta aberta na qual Deus permitiu que você entrasse. Comparar é perigoso. E nós temos que entender que dentro do ato da comparação, a gente sempre tenta trazer as pessoas ao nosso padrão. A gente tenta trazer as coisas à nossa perspectiva. E a gente se esquece que Deus ama a variedade. Veja bem, Deus tem prazer na variedade. Natureza. Nós vemos as árvores. Sim ou não? Sim ou não? Agora, existe só um tipo de árvore? Existem muitas árvores. Por identidade, você não chama elas de não árvores. Tudo é árvore. Mas existem o quê? Diferentes árvores que produzem diferentes frutos, como tem pessoas na igreja, que elas produzem diferentes frutos. Os dons são diferentes. Os métodos são diferentes. Não significa que é certo ou errado, mas é a maneira que Deus chamou ela para operar. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? A natureza nos revela isso. Você vê, por exemplo, os seres humanos. Todo mundo aqui é igual. Ninguém parece o Elcio aqui. E mesmo aquilo que parece não significa que é. Olhos azuis. Uma pessoa que tem a tendência de não ter cabelo. Outra pessoa tem a tendência de ter cabelo. Uma pessoa que é alta, outra pessoa é baixa. Mas num ato de comparação, o baixo agora anda com trauma. Porque ele é baixinho, ele queria ser grande. Porque o mundo, quando você vê, por exemplo, esses modelos, e quando você vê esses manequins, eu não entendo esses manequins de shopping. Eu não entendo. Parece que todo mundo veste igual aqueles manequins, sim ou não? E essa não é a realidade. Aí as mulheres agora, e muitos homens também, caminham com complexo. Porque eu estou gorda.
Porque eu estou gordo. Porque está tomando como padrão algo que não é padrão. Número 0 tem que ser número 0. Vai lá para você ver um número 0, para você ver lá em Hollywood. Não é bonito não, irmão. E aí entra muita enfermidade mental, em busca de algo que não é padrão, que o mundo tem feito você crer que é padrão, que é assim que tem que ser. Seres humanos são diferentes. Tem mulheres que possuem corpos diferentes. Tem homens que possuem corpos diferentes. Ah, mas eu quero ser igual aquela mulher da televisão. Irmã, não dá, irmã. Não dá. Porque você tem uma estrutura corpórea diferente. Encontre felicidade em quem você é. Regozije da tua vida. Agora a irmã não vai para a praia, a irmã não vai para o trabalho, a irmã cobre tudo, porque anda com trauma. Não é assim, gente. Você não vive a sua vida por causa dos padrões que vêm do lado de fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus te fez da maneira que tu é. Se tu quer perder um pouco de peso, se tu quer uma decisão tua e tua somente, desde que você esteja feliz contigo mesmo. Tem coisa que você tem que fazer e tem que mudar alguns comportamentos por causa da saúde. E eu te encorajo assim o fazer para que você viva uma vida plena dentro da questão de saúde. Mas aceite quem você é. Você vê, variedade tem o seu potencial em diferentes locais. Às vezes você não é bem aceito em um local, mas você vai para outro local e aquela pessoa te ama e te aceita do jeito que você é, e ali você prospera. Acontece com a igreja, sim ou não? Às vezes você está numa igreja que ninguém te valoriza, sim ou não? De repente, só de mudar de ambiente, de repente a pessoa, nossa, você é a pessoa que eu estava procurando. Sim ou não, amados? A gente tem que aprender a aceitar a gente. Aceita você mesmo. Caminhe de bem contigo mesmo. Às vezes tu está caminhando e fala assim, viu, mané, que a fulano olhou para mim? Não, ninguém olhou para você de jeito nenhum, não. É você que já caminha com esse negócio na cabeça. Você caminha com esse negócio na cabeça. Ah, mas você viu? Ah, eu acho que falaram alguma coisa para aquela pessoa ali. Por isso que ela está falando assim comigo. Não, ninguém falou nada com ela. É você que está falando sempre na tua cabeça, pensando que os outros estão falando. Nós todos somos diferentes. Deus nos fez diferentes, para que nós possamos cumprir com coisas diferentes, e assim cumprir com uma totalidade, que se chama corpo. Há um potencial na sua vida, há um potencial na tua vida, para poder impulsionar o potencial que há na minha. Você é um facilitador de alguém, assim como alguém vai ser um facilitador para você. Todos nós estamos conectados. Tem uma pessoa que precisa de uma promoção no trabalho dela. Essa promoção no trabalho dela não vai vir daquela modelo que ela viu na televisão, não. Vai vir talvez de uma pessoa que ela não pensa que é padrão. E aí? Vamos nos aceitar. Vocês estão comigo? Comparar não é a solução. Animais são diferentes. Cachorro, não é porque é cachorro. Não, tem Doberman, tem Pitbull, tem Pinscher, tem Poodle. É tudo cachorro, mas todos são diferentes. Existe uma beleza diferente em cada. Tem gente que prefere Shar-Pei, tem outros que preferem Bulldog, tem outros que preferem pastor alemão. É tudo cachorro, mas existem as preferências. E está tudo certo com isso. Nossa, como é que você pode ficar num apartamento com um cachorro grande assim? Você ficar com um cachorro pequenininho. Cuida do teu apartamento. Sim ou não? Apartamento seu, você coloca o cachorro que você quiser. Amém, irmão? Tem gente que chega aqui na igreja e diz, não, pastor, tem que mudar tudo aqui. Quando tu tiver a tua igreja, tu muda. É ou não é? Aí tem que ser claro com algumas pessoas. Porque as pessoas necessitam entender as diferenças. E necessitam entender os limites. Você coloca limite na vida das pessoas, enquanto as pessoas também vão colocar limite na sua. Está entendendo o que eu estou falando? Você traça os limites, até onde você permite que uma pessoa te influencie. E você também observa até quando você quer influenciar outras pessoas. Porque tem gente que quer dar conselho, mas quando a pessoa chega para dar conselho, ele não quer ouvir também. Sim ou não? Ok, vamos mudar esse negócio aí. 2 é controlar. 2 tendências que neutralizam a graça. Primeiro é comparar. Quando você começa a comparar, você começa a arrumar defeito nos outros. E a graça acaba não fluindo mais. Você não encontra graça na pessoa por causa da comparação.
Outra coisa é controlar. Tem gente que ama controlar a vida dos outros. Só consegue ter amigo se ele puder controlar a vida. As pessoas têm que fazer aquilo que ele quer que você faça. Do jeito que ele quer que você faça. Você já teve um amigo assim? E que se você contraria esse amigo, ele não é mais seu amigo. Então ele utiliza a sua amizade como se fosse um puppet, como se fosse um fantoche. Como se fosse um fantoche. E isso acaba neutralizando a graça. Porque a pessoa não está te dando graça para que você seja quem você é. Ela quer que você seja aquilo que ela é, de acordo com o que ela pensa. E isso na igreja assassina oportunidades. Assassina as oportunidades. Assassina os potenciais. Assassina as chamadas. Controle. Controle sempre vem através da arte, da manipulação e da intimidação. A pessoa ela quer te manipular e assim ela quer começar a te intimidar. Sabe como é que ela te intimida? Através do medo. Medo, ela coloca medo em você. Ah, mas se você fizer isso, olha o que pode acontecer. Aí se não funciona muito bem o medo, sabe que é ameaça. Ó, se você fizer isso, eu vou contar aquele segredo de 3 anos atrás. Aí eu quero ver. Ah, se você eu conheço o seu closet. Começa a te ameaçar para te manter no controle. Começa a te ameaçar para poder te manter no controle. E se a ameaça não está funcionando muito, sabe o que acontece? Vem com conselhos tortos. Só para poder permitir ou contribuir para que você se afunde mais. Existem 2 oportunidades de trabalho. Uma que favorece a pessoa, a outra nem tanto. Vai sair do controle dela. Ela te dá um conselho torto para você ficar nesse aqui, na qual ela tem um controle. Eu estou conversando com alguém aqui essa noite. Eu sei que às vezes o negócio aqui, às vezes fica calado. Talvez vocês não estão gostando que eu estou entrando em alguns assuntos, mas é importante a gente conversar nisso. Eu trago muita revelação teológica e bíblica, mas hoje o negócio vai ser prático. E você sabe que um papo desse aqui é um papo um life house, sabia? É importante a gente crescer em maturidade, igreja. Vamos crescer em maturidade, conheça quem você é, busque a Deus, avance. Ah, mas o fulano falou de quem importa o que o fulano falou. Ah, mas para com isso, bebê chorão, avança, avança. Para entendermos a graça, às vezes, exige tempo, exige dor, para que haja mudanças. Às vezes você não entende a graça de forma instantânea. Por que será que o pastor está perdoando aquela pessoa? Ou por que será que aquela pessoa está dando oportunidade para aquela pessoa? O que está acontecendo? Mas através do tempo, o tempo vai passando e você vai amadurecendo. E na medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo graça em uma outra perspectiva. Muitas das vezes você entende graça quando o tempo passa e você começa a estar exposto ou exposta às dores. Dores. Pergunta ao filho pródigo se não foi assim. Muita coisa ele não entendia antes. Mas a partir do momento que ele tentou, e não só tentou, mas como conseguiu, tomar as próprias decisões dele, daquilo que ele achava que ele tinha que fazer. Sabe o que aconteceu? Ele pega todas as coisas e vaza. Mas precisou de um tempo, e precisou de dor, para que ele pudesse receber e experimentar mudanças na vida dele. Mudanças vêm muitas das vezes quando você experimenta dor. Não é Deus que vai te enviar a dor, são suas próprias decisões, muitas das vezes, que te leva a lugares doloridos. Quando a palavra de Deus falou assim, que muitos vêm pelo amor, mas muitos vêm pela dor. Não é que Deus traz pela dor, é porque pelo amor Ele te chama, mas você decide outro caminho, um caminho dolorido. Então aí você vem de uma forma que Deus não tinha te chamado para aquela forma, já tinha chamado pelo amor, mas você decidiu passar pelo que você passou. Mas o final das coisas é que tem um pai procurando pelo filho, e quando ele vê o filho de longe, ele corre em direção ao filho. E isso foi completamente chocante quando Jesus começa a falar essa parábola.
Porque na época dos tempos bíblicos, esse tempo bíblico, um pai nunca corria para o filho. Quando você estuda a teologia e quando você estuda os tempos bíblicos e os costumes, você identifica que um pai nunca corria para o filho, era o filho que corria para o pai. Mas quando Jesus fala, e o pai vendo o filho, correu e o abraçou. E o filho veio com aquela história, ai pai, ele nem deu ouvido. Ele já falou, pega, mata lá o rebanho, mais o cordeiro mais gordo que tem, vamos celebrar, pega o anel, mete no dedo dele, aleluia, pega as sandálias, coloca aí no pé dele, porque aquilo que estava morto, reviveu, o que estava perdido foi encontrado. Mas exigiu tempo, exigiu dor, para que haja mudança, para que houvesse mudança na vida daquele filho pródigo. Existia um filho que ele nunca honrava o pai. Eu já sempre contei essa história aqui, mas vou contar de novo, tem muita gente nova. Ele nunca honrava o pai dele. O pai era rico, tinha muito dinheiro, pedras preciosas, fazendas e carros, muito rico. Mas o filho nunca honrava o pai. E um dia o pai chamou o filho e falou, filho, caminha comigo. Onde você quer que eu vá? Não, caminha comigo. E eles entraram naquela fazenda do pai, e caminhando ali naquela estradinha de terra, e o filho murmurando atrás, o que ele estava fazendo ali, o que ele estava fazendo ali, o que eu estou fazendo aqui, com esse velho caduco? E mesmo assim ele caminhando, e o pai foi e entrou numa casinha de madeira, e ele abre aquela casinha, a porta, bem enferrujada aquela porta, tudo de madeira, mas os fechos era de aço, e ferrujado, abriu aquele negócio, os dois entraram, e quando os dois entraram, ali tinha uma viga, fala viga. E quando tinha a viga ali, ele pega e prepara uma forca. E ele coloca ali uma forca e faz uma plaquinha e escreve naquela plaquinha, para meu filho. O filho vendo aquilo, dá um pulo para trás e fala, tu tá maluco, velho? Tu tá caducando. Onde já se viu preparar uma forca para o próprio filho? E o pai fala, filho, tenha calma. Caminha comigo um pouquinho, vamos até ali a montanha. E a fazenda era uma fazenda montanhosa. Como no Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio, é cheio de montanhas. Lisboa também, eu creio que é cheio de montanhas, eu estive lá. E ele leva o filho ali no topo da montanha, e ele mostra todo o território de terra, e fala, filho, já já o pai vai falecer, e tudo que é do pai vai vir para as suas mãos. E se você vier a fracassar, porque o pai sabia que não havia honra, não havia lealdade, não havia nada de preparação na vida daquele filho, o pai sabia que a falha e a caída e o tombo viria, com certeza. E o que aconteceu foi que o pai faleceu, e o pai disse ao filho, já já o pai falece e tudo que eu tenho vai ser seu. Se você vier a fracassar, vem aqui nessa casa de madeira, e com muito cuidado, suba nessa viga, coloque a forca no teu pescoço e se jogue. Honra o teu pai pelo menos uma vez na tua vida. E assim foi, o pai faleceu e ele herdou tudo. E assim também foi que ele perdeu tudo. Assim como o pai tinha dito, porque o pai conhece a estrutura. Muita gente não tem paciência no vale da preparação. Deus chama e eles querem começar no outro dia, e não valorizam e não encontram prazer na preparação. Porque muitas pessoas querem um microfone muito cedo, querem um púlpito muito cedo, querem cumprir o que Deus tem chamado para a vida deles muito cedo. Davi foi ungido a rei como um garoto, mas ele entrou na posição dele anos depois de um rei carrasco ter perseguido ele. Ele teve que aprender como lidar com a adversidade. Ele teve que aprender como lutar para pessoas que antes ele batalhava contra os filisteus. Ele teve que servir os filisteus. Ele teve que ver a casa dele sendo tomada. Ele teve que sentir o desprezo dos seus próprios amigos quando quiseram matá-lo. E ele teve que sair e se encorajar no Senhor. Mas tudo isso preparou a Davi para ser um rei na qual Deus o tinha chamado, com excelência no coração, com preparação na liderança. Tem gente que não tem paciência na preparação. Tem gente que só se encaixa na igreja quando a igreja está favorável a eles. E se a igreja discorda deles, eles procuram uma outra igreja.
Mas você quer saber de uma notícia, meu amado? Não importa onde você for, sempre vai ter alguém discordando de você, porque todos nós estamos em construção. São crentes mimados, como esse filho. É muito importante que nós venhamos a entender que Deus está no negócio da preparação. E Ele investe o tempo dEle, e manda pessoas específicas para a tua vida, para poder apontar o dedo na tua cara e te colocar em linha. Tu precisa de pessoas para falar que tu está errada, que tu está errado. Tu precisa de sinais na estrada, quando você está caminhando na jornada errada, sim ou não? Essas pessoas são sinais da tua vida, não para te prejudicar. Cuidado com a pessoa que concorda com tudo que tu fala, acha engraçado com toda a piada que tu conta. Graça não é simplesmente entender tudo, não, graça é ensinar. Como diz a palavra de Deus em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Versículo 11 fala que a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Mas o versículo 12 fala ensinando em como não atuar com paixões mundanas e viver uma vida piedosa. A graça te ensina, a graça te transforma, a graça é uma mensagem de esperança, que quando você falha, ela te pega pela mão e te ensina de novo. A graça é paciente com quem é paciente com a graça. Quando tu não tem paciência com a graça de Deus, você já está se colocando na mão da lei, e pela lei você já está condenado, porque a lei não tem paciência com ninguém. Esse filho herdou tudo, e quando ele herda tudo, ele perde tudo. Ele perde tudo. E ele foi para aquela fazenda que há pouco tempo tinha sido vendida. Há pouco tempo tinha sido vendida. E entrando naquela fazenda, ele abre a porta. E ele vê aquela plaquinha ali, e aquela viga e aquela forca. E cuidadosamente, assim como o pai havia o dito, ele sobe na escadinha, e sobe em cima da viguinha, bem cuidadoso, e pega a forca, coloca no seu pescoço, e se joga. Quando o peso do corpo dele estava sobre o pescoço, ele pensou com ele mesmo: se eu tivesse mais uma oportunidade, eu faria tudo diferente. A viga era oca, ela quebra naquele instante. E quando ele cai no chão, um monte de pedras preciosas que estavam dentro dessa viga cai sobre ele. E mais posses do pai, e uma cartinha do pai dizendo assim: filho, eu te amo e eu nunca desisto de você. Deus nunca vai preparar uma forca para você, meu amado. Muitas das vezes somos nós que preparamos as nossas próprias. Deus é aquele que te socorre, é aquele que te levanta, é aquele que te dá a graça para você ser quem você é. Mas não em ordem de comportamento, mas ser quem você é, mediante aquilo que Ele te chamou a ser. Tenha graça com as pessoas, assim como Deus tem graça contigo. Tenha graça com os líderes da sua vida, seja na igreja, seja no seu trabalho. A palavra de Deus fala assim: honre os teus patrões, como a mim, como a Deus. Entenda que todos nós somos diferentes, e porque somos diferentes, às vezes cometemos falhas diferentes, mas Deus está disposto sempre a te levantar, a te abençoar, a te prosperar, a te proteger, a te ensinar o que realmente graça é. Há poder na variedade. Aprenda a lidar com as pessoas, a caminhar junto com elas, entender que você nem sempre é o centro das atenções. Aquele filho pensava que tudo rodava em torno dele, até que o pai o ensinou que exige tempo, exige dor, para que haja mudanças. Quantos aqui estão há um tempo passando por algo, e talvez você já passou por uma dor antes? E sabe de uma coisa, amado? Se você ainda não passou por uma dor, você vai passar. Eu não estou profetizando, não, é o que é. Jesus avisou: no mundo 3 aflições.
Quantos estão passando por um momento de dor agora mesmo? Mas essa dor, esse tempo, tem te transformado, tem mudado a tua vida. Escutar a Deus muda a sua vida. O Evangelho, ele muda a sua vida. O Evangelho, ele te traz maturidade. Nem sempre você entende tudo que Deus está fazendo, mas sabe de uma coisa? Você não precisa entender tudo que Deus faz. Ele sabe o que está fazendo. Eu declaro em nome de Jesus que todo trauma do passado, toda dor causada por causa de divergências, por causa de machucados, traições nas amizades, na família, eu declaro em nome de Jesus que Jesus te cura hoje disso. Ele te cura. A sua decepção nunca foi com Ele, portanto não coloque a culpa em quem te abençoa, em quem te prospera, em quem te protege. A mão de Deus trabalha ao seu favor, mesmo quando você não a contempla. O coração de Deus está voltado a você, mesmo quando muitos líderes têm sido usados para falar que a mão de Deus pesa sobre a sua vida. A mão de Deus é uma mão que te levanta. A palavra de Deus fala assim, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A mão de Deus não pesa sobre a vida de ninguém. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, é um Deus que te dá graça para você ser quem Ele te chamou a ser. Para de querer ficar sendo outra pessoa que você não é, de querer pregar como uma prega de acordo com Deus te chamou para pregar. Seja você mesmo. Deus te deu uma identidade para você lutar por ela. O mundo tenta te trazer para um mundo de fantoche, te manipular e te controlar, te traz para um sistema. Muitas das vezes a igreja é assim. Você só pode alcançar na sua vida sucesso se for eu a te promover. Quem te promove é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem te trouxe para a América foi Deus. Não importa se foi pelo México, o que é que seja, tu está aqui, e é aqui que Deus vai te prosperar. Muitas pessoas voltam contra você porque é ilegal. Não importa o seu grau ou o seu status da imigração, o que importa é o Deus que você serve, e Ele tem a habilidade de te prosperar, seja onde for que você esteja. Meu Deus não é o Deus da América, Ele não é o Deus do Brasil, Ele não é o Deus da América, Ele não é o Deus do Brasil, Ele não é o Deus de Portugal, Ele é o Deus do homem que crê nele. Meu Deus, o seu Deus é um bom Deus. Ele é um bom Deus. Eu estou falando para vocês que Ele é um bom Deus. Ou você crê nisso de uma vez por todas, ou você vai ficar escutando um monte de lorota por aí. Meu Deus não tem câncer para dar para ninguém. Ele é o médico dos médicos. Ele tem um bálsamo de Gileade. Você vai no hospital e espera que o médico coloque enfermidade no teu corpo? Por que o meu Deus colocaria? Você pensa que o meu Deus tem uma cama de hospital, um leito de hospital para poder te colocar? Não! O meu Deus tem um local que se chama local de descanso, que te traz refrigério, que te sustenta, e Ele tem paciência contigo. Às vezes nós somos um pouco atrevidos, às vezes nós somos um pouco, mas sabe uma coisa? Ele tem paciência contigo, Ele te ama. Você custou para Ele. Muitas pessoas não te valorizam porque não custou nada para elas. O meu Deus é aquele que cura, é aquele que arranca o peso da condenação, é aquele que arranca o sentimento de inferioridade, é aquele que arranca o medo do teu coração para te liberar a ser e cumprir aquilo que Ele te chamou a cumprir. O meu Deus é aquele que arranca a culpa da tua mente. Esse é o meu Deus. É aquele que chega para aquela mulher e fala: quem te condena? E ela fala: ninguém, meu Senhor, nem eu. Vai, não peques mais. É aquele que entra na casa de um publicano, de um chefe dos publicanos, todo mundo falando mal de Jesus lá fora. Como é que pode ele entrar em casa de pecador? É lá que Jesus está. E ele consegue ver pureza
na vida das pessoas que religiosos não conseguem ver nada. Ele consegue te levantar enquanto muitos querem te pisar. Reino de Deus não é um reino democrático. O reino de Deus não é um reino democrático. Ele não precisa do teu voto para poder promover alguém. Pessoas que você nunca daria trabalho, a esse Deus pega e promove. Pessoas que nunca criam em você, Deus veio e Deus creu em você, e agora está colocando todo mundo em confusão. Como é que pode Deus prosperar aquela pessoa? Sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino teocrático. Aleluia! Deus Pai, Filho e Espírito Santo entram em acordo e não precisam do teu voto. Às vezes ele não precisa do teu voto nem para promover você mesmo, porque às vezes a gente está num sentimento tanta culpabilidade, tanta culpa que a gente fala, eu não mereço. Aí Deus fala, eu sei que você não merece, mas eu não dependo do teu voto. Eu te promovo do jeito que você está. No meio do teu lixo eu tenho a habilidade de te visitar, de te resgatar e te promover. Me dê o prazer de mudar a sua vida. Permita com que eu mude a sua vida. Para de ficar colocando confiança em placa de igreja. Para de ficar colocando confiança em pastor. Para de ficar colocando confiança em liderança que te frustrou. Coloca a sua confiança em Deus somente. Ele te sustenta. Ele que abre portas para você. É Ele que te promove. Ele que te dá saúde. Ele te consola quando você está longe da sua família. É Ele. É Ele. A palavra de Deus diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto, de onde é que vem o meu socorro? Será que vem de Washington DC? Será que vem das lideranças religiosas? Será que vem de familiares que muitas das vezes eu penso que irão me socorrer, mas eles são aqueles que me deixam para trás? Será que é daquele melhor amigo que eu descobri que não era tão meu amigo assim quando eu pedi ajuda? Você faz essa pergunta quando todos os seus recursos se esgotaram e você levanta os seus olhos para os montes, para o alto. Você não caminha de cabeça baixa, você levanta para o alto. E você se pergunta, quando não tem mais ninguém para você perguntar, porque muitas pessoas te abandonaram, você olha assim para o alto e fala, eu levo os meus olhos para os montes. Onde é que vem o meu socorro? E o Espírito de Deus que está dentro do teu espírito, que intercede por você, que nunca te abandona, o teu consolador, o teu intercessor, com grande convicção, como um trovão, ele exclama: o teu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Sabe por que fala que é o Criador dos céus e da terra? Para demonstrar para você que Ele tem potencial para mudar a sua vida e para criar qualquer situação para te favorecer. Eu sempre falo, se Ele tiver que construir uma turnpike só para o seu carro passar, Ele faz. Ele não te cobra pedágio. Eu declaro em nome de Jesus que vocês vão viver em casa que vocês não construíram, que vocês vão colher da onde vocês não plantaram, vocês vão andar em carros que vocês não financiaram, vocês terão um emprego que muitos estão aplicando para ter com um monte de degree, mas Deus vai favorecer você. E eu espero testemunhos aqui. Eu declaro em nome de Jesus que não há enfermidade aqui nessa casa, não há enfermidade que se aproxima da tua tenda. Eu declaro que toda enfermidade se prostra à autoridade, que é no nome de Jesus. Eu declaro que o melhor de Deus para a sua vida não está atrás de você, mas sim à sua frente. E se você crê nisso, se coloque de pé e dê um forte aplauso a Jesus. Levante as suas mãos para o alto e dê um glória. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.